Olá, vamos falar sobre dessensibilização, que na realidade eu estou respondendo uma pergunta de um inscrito e ele faz uma pergunta até mais completa, o que é dessensibilização e como praticar no dia a dia. É uma técnica da psicologia, vou te explicar direitinho como funciona, dá para aplicar no dia a dia, de que forma e como a psicologia usa essa técnica. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, de formas da gente se sentir melhor, estar melhor no mundo, agir melhor com as pessoas, com a gente mesmo, tomar decisões mais interessantes para a gente. E a psicoterapia é um caminho para a gente chegar nesse ponto de estar em melhor harmonia com a gente. Então eu apresento aqui essa técnica, essa opção para você se trabalhar. Eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe grande, link está aqui embaixo ou aqui pelo WhatsApp. Você pega as informações mais práticas, objetivas, de local, endereço, valor, tudo isso você pode pegar pelo WhatsApp. Eles estão atendendo na região da Avenida Paulista, em São Paulo, para quem está aqui nessa região e prefere o atendimento presencial. Para quem prefere o online, atendemos pessoas de qualquer lugar do mundo também da mesma forma. Então vamos falar sobre a dessensibilização. Interessante que para a pessoa me perguntar isso, o que é e como praticar no dia a dia, com certeza ela já leu alguma coisa, ela deve ser uma pessoa curiosa pela psicologia, já tem alguma noção, mas uma parte que me chama atenção é a pessoa querer aplicar no dia a dia. Na verdade, a dessensibilização, ela já acontece no dia a dia da gente. Você já passa por ela todo dia, percebendo ou não. O que me deixa um pouquinho preocupada são as pessoas quererem pegar uma técnica de um profissional, seja ele qual for, estou dando o exemplo do psicólogo, e considerar que pode usar do mesmo jeito, com o mesmo padrão, no mesmo protocolo, e vai ter o mesmo resultado. Não, é uma que também não seria ético o psicólogo passar um protocolo, né, da sua formação assim ao público, porque a gente não sabe como a pessoa vai usar isso, então acaba não sendo muito legal fazer esse tipo de coisa, porque pode dar ruim e a pessoa vai falar: ah, foi o psicólogo que me ensinou, então a gente gosta de ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. Mas com relação à dessensibilização, o que é? É exatamente o que esse nome está falando. É você se tornar menos sensível a alguma coisa, aquela coisa ficar mais tranquila para você, aquilo não te afetar mais, você conseguir conviver sabendo que a coisa existe e você toca a sua vida, ela não te influencia negativamente mais tanto ou não mais nada, né, como influenciava antes. Então, isso e a sensibilização ela anda em paralelo com a habituação. A habituação também é outra técnica. Então, a dessensibilização você acontece quando, por exemplo, a primeira vez, vou pegar exemplos bobos, a primeira vez que você vai andar de metrô. Você tem um certo medo de andar de metrô, porque você acha que você vai se perder, é muita gente, muita confusão, muito itinerário. Mas aí você vai uma vez, você fala, pera lá, até dá, tá tão ruim assim. Aí a primeira vez você vai acompanhada. A segunda vez, você vai sozinha, mas ainda vai com medo. Na terceira, quarta, quinta, você fala, pô, isso aqui é tranquilo, não, é só saber, a gente vai e resolve tudo isso aqui. Você lembra da primeira vez, para quem já andou de metrô, né? Você lembra da primeira vez que você andou de metrô? Será que não foi assim? Você ficou um pouquinho apreensiva? Agora já tá tranquilo? Isso é de sensibilização. Você perdeu essa sensibilidade que você tinha ao medo, que causava medo de errar, de se perder, de parar no lugar errado, de se atrasar no seu compromisso. Isso passou, perdeu, tirou a sensibilidade. Em psicologia, a gente trabalha situações mais específicas, como por exemplo fobia. Uma pessoa que tem uma fobia de elevador. No processo da sensibilização existem passos, como eu te falei, existe todo um protocolo. Primeiro, o estudo da pessoa, o que aquele elevador significa para ela, qual o grau de medo, como é que ela reage àquele medo, como é que aquilo afeta ela, como é que ela se sente, o que ela é capaz de fazer, de agir diante de estar de frente ao que causa esse terror para ela. Aí tem todo um passo a passo, todo um processo que é desenhado e que é bastante legal quando você precisa trabalhar o sintoma.
ele vai tirar o sintoma. É um remédio para dor de cabeça. Você está com dor de cabeça? Toma um remédio para dor de cabeça. Mas faltou um detalhe. Não fala um detalhe quando você toma um remédio para dor de cabeça? Saber por que você está com dor de cabeça. Saber o que está te causando essa dor de cabeça. Então, da mesma forma, sensibilização é muito legal, mas para você trabalhar em paralelo com outros processos. Principal é de entender o que é que está te causando aquele, por exemplo, no exemplo que eu dei de medo. Por que está causando, o que está te causando medo? Por que te causa medo? O que você viveu? O que você aprendeu a seu próprio respeito? Você pode ter aprendido, no caso do medo do elevador, que você é uma pessoa muito frágil diante de um elevador. O elevador é muito perigoso, o elevador ele te deixa num lugar fechado e aquilo pode ser que não abra nunca mais. Então, acontecem muitas coisas na cabeça de uma pessoa que tem fobia. Da mesma forma, outras situações em psicologia, a gente trabalha de sensibilização mesmo sem dar esse nome. E isso é muito interessante, é uma parte muito bonita da psicologia. Por exemplo, uma pessoa que vive entrando em relacionamentos sempre ruins, ela sempre se envolve com pessoa que é grosseira com ela, ou que maltrata, ou que trai, ou que aquilo que o pessoal chama de boy lixo. Estou sempre envolvida com boy lixo, mas tem boy lixo, tem menina lixo, mulher lixo, tem que é aquela pessoa que não liga para você, não te respeita, não te valoriza, e a pessoa fala, mas eu saio de um e entre outro, o que acontece? Ou então eu tô com essa pessoa e não consigo largar dela. Acaba sendo uma desensibilização, porque você está muito sensibilizada a esse tipo de pessoa, porque você não consegue sair desse ciclo. Ou você troca de pessoas sempre do mesmo estilo, ou você fica numa pessoa desse estilo e não consegue sair dela. Você tem uma parte sensível sua que te conecta a essa pessoa, que faz você precisar dessa pessoa, apesar dela te fazer muito mal. Então, o processo de sensibilização envolve você entender o que aconteceu na sua história. Será que você não está repetindo? Por exemplo, quando eu dou um exemplo, eu não estou dizendo que é assim e isso acontece para todo mundo. Estou dando possibilidades. Por exemplo, será que a tua referência de amor lá no começo da vida ou das pessoas mais importantes que você contava com ela, esperava com ela, foram pessoas também que te rejeitaram, que não te trataram tão bem, que te desprezaram? E a tua referência de amor é essa? E é isso que você considera como existente e possível e inconscientemente você procura e repete esse tipo de coisa? Será que é alguma coisa que você sente que você precisa superar, você precisa vencer, você precisa bater de frente com pessoas que fazem isso com você para de alguma forma convencer essas pessoas a pararem de fazer isso com você? Então por isso que você não consegue largar esse tipo de pessoa, porque você tem uma necessidade dentro de você e fala assim, não, eu vou vencer, eu vou convencer essa pessoa que ela não pode fazer isso comigo. Inconscientemente, estou dizendo que você pensa nisso, estou dizendo que inconscientemente isso acontece. E aí você precisa baixar essa sensibilidade, você precisa aprender que você é uma pessoa possível de ser amada, que você é uma pessoa que merece amor sim, do bom, de qualidade, interessante, que por azar aconteceu, a vida da gente não é perfeita, aconteceu de ter sido a tua vida dessa forma. E aí, então você precisa perder essa sensibilidade. Tem até uma outra possibilidade, nem sempre uma vida de repetição de angústias vem de uma infância muito ruim, de uma infância muito dolorida. Por exemplo, a pessoa teve um pai, por exemplo, uma mãe que foi muito amorosa, foi muito carinhosa, te colocou no altar, te colocou no topo da pirâmide, que você é tudo para mim e você se sentiu importante, você sentiu tudo. Aí, de repente, esse pai e essa mãe, né, não estão mais na tua vida e você sente que ninguém merece entrar nesse lugar. Pessoa boa daquele jeito era só aquela. Então, você não vai colocar a pessoa igual. Você vai colocar pessoas ruins. Olha que cabeça, como a cabeça da gente pode dar voltas. E entender isso, muitas vezes é muito difícil sozinho. Difícil de você falar assim, é um olhar treinado que vai te ouvir, que vai
associar o A com B das coisas que você vai estar contando e vai entender, te ajudar a perceber qual é a tua história. Ele também não vai te ouvir e te fazer um mapa astral dizendo tua história é essa. Ele vai junto com você entendendo qual é a sua história. E o que você precisa de sensibilizar? O que você precisa de tirar a importância e viver mais relaxado, de viver de uma forma mais tranquila. Então você pode sensibilizar um trauma, por exemplo, uma coisa que você viveu que foi muito dolorida, um sequestro, um assalto. E aí a gente pensa, que bom que se essa pessoa conseguisse entender que aquilo já aconteceu, não existe possibilidade maior de acontecer novamente com ela do que qualquer outra pessoa, mas a sensação é essa de que vai acontecer comigo de novo e a qualquer momento. Então que bom que se essa pessoa conseguisse fechar aquele quadradinho naquele momento e viver a vida dela daqui para frente. Aquilo aconteceu, já foi, mas agora vou tocar minha vida, vou andar na rua tranquila. Que bom que seria. E como é que consegue isso? Desensibilizando. E como é que desensibiliza? Entendendo o que aquele assalto significou para ela, que não é o mesmo que vai significar para todo mundo. E isso não significa que todo mundo que é assaltado carrega um trauma pro resto da vida. Cada um reage, cada um tem sua história, cada um tem a sua sensibilidade ao seu modo. Então, quando o profissional entende ou escuta aquele paciente ou aquela pessoa que ele está atendendo, ou analisando, seja lá o nome que você queira dar, ele ajuda a entrar nesse caminho de tirar peso, de tirar a importância do que não merece ter tanta importância. Aí você fica com a sua cabeça livre para viver novas situações, para agora estar tranquila, curtindo a vida, produzindo, se relacionando com as pessoas que estão aí agora na tua vida. Pensa que bom isso? Pensa que bom se a gente conseguisse desensibilizar, tirar a importância do que não tem importância e parar de ficar naquele apego, naquela reclamação, porque a pessoa faz isso, porque aconteceu aquilo, porque eu não consegui tirar nota, porque o meu chefe me deu bronca, porque... Que bom se a gente conseguir falar assim, opa, colocar cada coisa no seu quadrado. Meu chefe me deu bronca, como entender essa bronca? Ele foi justo ou não foi justo? Se ele foi justo, tem algumas coisas a serem feitas. Se ele não foi justo, tem outras coisas a serem feitas. Mas a pior coisa a ser feita é continuar carregando eternamente aquela bronca e nunca superar, e nunca transcender aquela situação. Entende? Vê como é importante. Eu amo essa profissão. Eu adoro essa possibilidade de você... se renovar mentalmente, e isso vai te renovar a forma que você vê o mundo, te renova no mundo. Pensa nisso, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Às vezes eu esqueço de falar, mas entra aqui na caixa de informação, tem link para o e-book para você se inscrever para receber gratuitamente, tem o grupo do Telegram para você ir recebendo as notificações de vídeos novos, porque aqui pelo YouTube nem sempre ele está transmitindo. Aliás, é um problema muito grande que eu estou tendo com o YouTube. Eu estou vendo outras pessoas falar, então não estou nem reclamando, porque estou vendo que isso é geral. O YouTube não está especificamente contra mim, mas muita coisa mudou, muita coisa caiu, as pessoas não estão recebendo a notificação. Então, são formas de você continuar acompanhando, apesar de se inscrever, apesar de deixar o like, que isso te ajuda, que o YouTube fala, essa pessoa gosta desse tipo de vídeo, então vou continuar mostrando para ela esse tipo de vídeo. Tem o clube de canais para você colaborar com o canal, para você contribuir e fala assim, merece, vale a pena, eu acho que essa pessoa deve continuar trabalhando e fazendo esses vídeos, e eu acho muito legal que você pense assim. Obrigada por me assistir.